A história que a gente conhece do rei Salomão talvez não seja a história completa. Existe um texto antigo que conta uma versão bem diferente que parece mais um thriller sobrenatural. Esse texto detalha não só a famosa sabedoria do rei, mas como ele conseguiu dominar o mundo dos demônios. E também como tudo isso acabou de uma forma bem trágica. A história já começa com essa frase, né? Que é de arrepiar. Aqui a gente não está falando de governar um reino normal na Terra. Estamos falando de um domínio completo sobre forças que a maioria das pessoas nem se atreve a nomear. Vamos entender como é que tudo isso começou. Bom, o cenário é a maior obra da vida de Salomão, a construção do grande templo de Jerusalém. Era para ser uma coisa divina, sabe? O centro do mundo espiritual. Só que, mesmo no lugar mais sagrado de todos, algo bem sombrio começou a dar as caras. Pois é, bem no meio dessa obra sagrada, uma ameaça demoníaca aparece. Um demônio chamado Órnias não estava só causando confusão. Ele estava literalmente roubando a força vital do filho do arquiteto, noite após noite. O texto diz que ele sugava o polegar do rapaz e ainda levava a metade do seu pagamento e da sua comida. A grande obra de Salomão estava sendo atacada por dentro. Salomão, que era extremamente sábio, percebeu na hora que esse não era um problema comum. Exércitos, estratégias, nada disso ia funcionar. Então, ele recorreu à única autoridade que poderia, de fato, intervir nessa situação. E a resposta? Nossa, ela vem de um jeito espetacular. Depois de uma oração fervorosa de Salomão, o próprio arcanjo Miguel desce dos céus. Ele não traz um exército de anjos, nada disso. Ele traz uma única ferramenta, um anel pequeno, um presente direto de Deus, que ia mudar absolutamente tudo. E olha, não era um anel qualquer, tá? O selo gravado nele tinha um nome, o Pentalfa. Esse símbolo era a chave de tudo. Era o que dava a Salomão autoridade absoluta sobre todo o submundo, com o poder de aprisionar qualquer demônio que existisse. E o mais curioso é que Salomão não usa o anel de primeira. Ele entrega o anel para o menino que estava sendo atormentado. E aí, num ato de coragem incrível, o menino joga o anel no peito de Órnias. Na mesma hora, o demônio que o atormentava é dominado, começa a gritar, a implorar para ser solto. O poder divino era real e funcionava. Capturar um demônio já foi incrível, né? Mas a verdadeira genialidade de Salomão estava no que ele fez depois. Ele não só baniu Órnias, ele o interrogou. E ali começou um plano para desmantelar, de forma sistemática, toda a hierarquia demoníaca. É aqui que a gente vê a estratégia brilhante dele. Ele usa o anel para forçar o Órnias a trazer o seu superior. De repente, Salomão não estava mais lidando com um demônio qualquer. Ele estava cara a cara com Belzebu, o próprio governante do submundo. E aí, confrontado com o poder divino do anel, até o príncipe dos demônios se curva. Belzebu promete uma coisa impensável. Ele vai se tornar o informante de Salomão, traindo todo o inferno e trazendo cada demônio, um por um, acorrentado, para se apresentar diante do rei. O que acontece a seguir é simplesmente fascinante. O testamento vira quase um catálogo do inferno. Como a gente pode ver aqui, cada demônio trazido perante Salomão ia forçado a confessar suas maldades, desde estrangular pessoas até atormentar crianças e, o mais importante, a revelar o nome do anjo que pode detê-lo. Salomão estava, na prática, construindo um manual de contra-inteligência espiritual. Só que, bem no meio dessa demonstração toda de poder, surge um aviso. O demônio Asmodeus, mesmo acorrentado e derrotado, olha para Salomão e profetiza sua queda. Ele diz que a glória do rei é passageira. É o primeiro sinal de que o controle de Salomão talvez não seja tão absoluto quanto ele pensava. Mas Salomão não se contentou em apenas prender esses demônios. Ele tinha um plano muito mais ousado. Ele decidiu colocar todos eles para trabalhar. As mesmas forças do mal que atormentavam a humanidade serão transformadas numa força de trabalho para construir o templo de Deus. Tenta imaginar a cena. Demônios poderosos, temidos, agora reduzidos a trabalho braçal. Eles serravam mármore, carregavam água, pisavam em argila. A humilhação para eles era total e era uma demonstração muito clara da extensão do domínio de Salomão. Só que aí surge um problema que nem mesmo um exército de demônios consegue resolver. A pedra angular, a peça mais importante do templo, é simplesmente pesada demais. Todos os trabalhadores, tanto humanos quanto demoníacos, não conseguem movê-la. O projeto inteiro para. A solução vem de um lugar totalmente inesperado.
Acontece que o rei da Arábia tinha pedido ajuda a Salomão para capturar um demônio do vento que estava destruindo as terras dele. Salomão mandou um servo que capturou esse demônio, o Efipas, e ele chega a Jerusalém preso dentro de um odre de couro. E esse foi talvez o auge do poder de Salomão. Ele ordena que Efifas, junto com outro demônio do Mar Vermelho, não apenas mova a pedra angular, mas que eles ergam um pilar gigantesco e o deixem suspenso no ar, sustentado apenas por espíritos, um verdadeiro milagre da engenharia, movido por demônios subjugados. Depois de dominar todas as forças do submundo, o maior desafio de Salomão não viria de baixo, mas de dentro. Após conquistar todos os demônios, ele estava prestes a ser derrotado por algo muito, muito mais humano. E aqui a gente vê o contraste gritante. De um lado, o rei que comanda legiões de demônios com um anel que foi dado por Deus. Do outro, o homem que, no fim, se curvou a ídolos por causa de desejos terrenos. A sabedoria divina contra a fraqueza humana. E a queda acontece de forma surpreendentemente rápida. Ele se apaixona por uma mulher estrangeira, e para ficar com ela, os sacerdotes da tribo dela exigem que ele adore os deuses deles. Salomão até hesita, mas, para agradá-la, ele faz um ato que parece pequeno. Ele esmaga 5 gafanhotos em nome do ídolo Moloque. Naquele exato instante, o texto diz que o Espírito de Deus o abandonou e toda a sua sabedoria e poder desapareceram. E é exatamente por isso que ele escreve este testamento. Não é para se gabar do seu poder. Pelo contrário, é um aviso solene que vem de um lugar de perda, de arrependimento. Ele pede para que as pessoas não olhem para sua glória no início, mas sim para o seu fim trágico, para que outros possam aprender com o erro dele. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final. No fim das contas, o que o testamento de Salomão sugere é que o verdadeiro campo de batalha não era contra as legiões do inferno, mas dentro do coração humano. A maior ameaça não eram as forças externas que ele conseguia prender com um anel, mas os impulsos internos aos quais ele finalmente se rendeu.